Pessoal, virei youtuber. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aquele joinha, porque semana que vem tem mais vídeo. Mergulho na banheira cheio de Nutella, rolê na rua sem máscara, bem louco. E que mais? Deixa eu pensar. Cortar o cabelo, assim, de um jeito bem escroto. Sim, eu fiz essa porcaria. Fiz errado. Bem, senhores e senhoritas, mas vamos deixar de conversa boba e vamos começar de fato a nossa aula. Espero que vocês já tenham visto o primeiro vídeo, né, que eu mandei para vocês. Assistiram lá? Gostaram da receita de doce de abóbora, famosa moranga? Bem, eu passei aquele vídeo para vocês por um motivo bem específico, que é de perceber dois ingredientes da receita: cravo e canela. Esses dois ingredientes, eles foram responsáveis, assim, junto com vários outros ingredientes, por uma verdadeira transformação social. Tá? A gente vai perceber que o interesse comercial nessas especiarias apareceu lá no vídeo. O interesse comercial nessas especiarias produziu o tema da nossa aula de hoje, que é grandes navegações. Não sei de que lado que aponta, mas tá aí, grandes navegações. Então, para a nossa corona aula, na semana 1 de História, a gente tem como tema as grandes navegações. Eu gostaria que você usasse a sua apostila, viu? Não abandona a fiotona aí não, viu? Pega ela. Na página 29 da sua apostila, temos uma imagem ali do senhor Marco Polo, tá? Um navegador extremamente importante para a história da humanidade, que já muito antes das grandes navegações no século XIII chegou às Índias, né, a região das Índias. Diz assim: desde que nosso Deus deu forma a Adão, nosso primeiro pai, e a Eva com suas mãos, até hoje, jamais houve cristão, sarraceno, pagão, tártaro, hindu ou outro homem de qualquer espécie que tenha visto, conhecido ou estudado tantas coisas nas diversas partes do mundo, nem tão grandes maravilhas como disse Marco Polo, nenhum outro fez tantas viagens, nem teve tantas ocasiões de ver e de compreender. De fato, navegar para regiões tão distantes, para essa época, século XIII, é extremamente revolucionário e impensável. Tá? Mas a gente vai ver que 2 séculos depois, no século XV, a gente vai ter esse evento das grandes navegações e as coisas vistas, ditas nesse texto, né, elas vão, de fato, transformar a vida de todos. Bem, um exemplo disso, tá, é o coronavírus. Tá? O fato da gente facilitar a viagem de regiões distantes fez com que uma doença lá da China, né, atingisse a gente aqui, em Apucarorte, né? Essa cidade esplêndida, maravilhosa. Senhores e senhoritas, então vamos lá. Para a gente compreender esse fenômeno das grandes navegações, eu preciso resgatar com vocês 4 coisas estudadas por vocês com o Mickey, tá? No ano passado, que foi a fome, tá? Que assolou as pessoas durante o século XIII e XIV, tá? A peste negra, que fez com que muitas pessoas morressem e aprofundassem a fome já existente na Europa, as revoltas populares no campo e na cidade, justamente por conta da extrema cobrança feita pelos senhores feudais para que as pessoas produzissem alimentos, e a Guerra dos 100 Anos, que mais uma vez levou à diminuição de pessoas para trabalharem e produzirem alimentos. Senhores e senhoritas, diante de tanto caos, né, nessa grande crise que vocês estudaram lá com o Mickey, a gente percebe que houve o esgotamento das terras cultiváveis na Europa. Ou seja, as terras que existiam lá cultiváveis, que dava para se plantar, para se criar, plantar alimentos e criar animais que servissem também de alimentos, essas terras elas já não estavam produzindo mais. A apostila de vocês até diz assim, chegado o outono na Europa, por falta de forragem, fazia-se necessário matar grande parte do gado. A carne bovina, mesmo conservada, salgada ou defumada, apodrecia facilmente. Os habitantes de outras partes do continente não tinham escolha, além das carnes fortemente temperadas com condimentos picantes e odoríferos, em especial a pimenta. Única maneira de torná-las consumíveis contra a escassez,
constante de alimentos, em meio ao mau cheiro e adiantado estado de putrefação, a saída era a pimenta farta. Então está falando ali para a gente, não vou ler o restante do texto não, para não ficar muito longo, mas diz o seguinte, que a comida, para ser preservada, eles faziam lá a salga, a conserva, a defumação, mas mesmo assim tinha cheiro, tinha gosto de podre, principalmente nas carnes. E qual a saída? Temperos fortes, como a pimenta, ou temperos fortes como, lá no vídeo, cravo e canela. Bem, se você tem uma abóbora na sua casa e ela está prestes a estragar, o que você faz? Doce, tá? Ali no caso, a conserva com açúcar, ela vai mascarar, de certa forma, ou melhor, ela vai interromper o estado de putrefação, o apodrecimento do alimento, e o cravo e a canela servem para mascarar, tá? Que esse alimento ele já está no estágio avançado de estragado, senhores e senhoritas. Bem, então vamos dar continuidade a isso aí. Vamos perceber, por exemplo, que a solução para essa falta de alimentos e a dificuldade na conservação era a busca de temperos. Atenção, esses temperos são chamados de especiarias, porque são temperos especiais, tá? E junto com esses temperos vinham artigos de luxo, tudo isso comercializado aonde? No Oriente. Então, tapetes, sedas, perfumes e principalmente os temperos. Olha a imagem, a canela, alho, a pimenta, tá? A gente pode perceber a pimenta do reino, o cravo da Índia, tudo isso vinha lá do Oriente, tá? Para servir na conservação dos alimentos. Então, olhando agora esse mapa, dá para a gente perceber o seguinte, que existiam duas principais cidades onde eram comercializadas as especiarias. Haviam em outras também, mas em duas cidades italianas comercializavam-se especiarias. As cidades de Gênova, cidade italiana, ok? Gênova, e a cidade de Veneza, ok? Mas como eles faziam para conseguir essas especiarias? Pelo mar Mediterrâneo até a cidade de Constantinopla, as duas cidades, nossa, olha que linhas perfeitamente traçadas para demonstrar para a gente. Eles navegavam por essas cidades, chegavam ali em Constantinopla, e lá em Constantinopla eles acabavam adquirindo, tá? Olha lá, navegando com suas embarcações precárias, lá eles acabavam adquirindo as mercadorias das especiarias e artigos de luxo. Mas de onde vinha? Olha no mapa, Constantinopla. Eles acessavam essas mercadorias que vinham, olha lá, da Índia ou da China, ok? Essas mercadorias chegavam até Constantinopla através de rotas terrestres. Então, caminhavam lá as especiarias da Índia e da China até Constantinopla e de Constantinopla até as cidades italianas de Gênova e Veneza. Olha o problema, tio. Eu sei que minha imagem ficou em cima do que está escrito, é um problema, mas tá, dá para ler. Em 1453, finalmente, os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla. Tá? Era uma cidade muito difícil de ser invadida, vocês viram isso ano passado com o Mickey. Tá? Mas quando houve a invasão, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, e os turcos perceberam esse fluxo constante de mercadorias, tá? Eles começaram então a fazer o seguinte, senhores e senhoritas, eles começaram a cobrar pelo tráfego de mercadorias que ali passavam. E essa cobrança era tão alta que não compensava mais usar essa rota. Eu sei que é um tanto quanto complicado a gente imaginar, mas assim, para a época, fazia mais sentido você buscar uma outra rota contornando a África do que buscar, por exemplo, pelo norte da África, se bem que o norte era tomado pelos turcos otomanos também, ou pelo norte da Europa, a gente vai ter a dificuldade do frio e dos montes Urais. Mas tá, não tinha mais como usar essa rota para se comercializar, tá? Com o Oriente, com as Índias principalmente. Então, isso fez gerar uma necessidade de uma busca imensa por novas rotas comerciais com o Oriente. E a principal alternativa era o chamado périplo africano. Périplo africano era o contorno do continente africano para se chegar nas Índias, chegar no Oriente. Senhores e senhoritas, para isso era necessário ter altos investimentos, muito cara essa viagem, pensa na distância, tá? E outro impedimento era a mentalidade das pessoas na época.
Tá? A mentalidade porque elas imaginavam que em mar aberto ou no oceano, elas iam se deparar com situações extremas. Olha esse mapa. Primeiro que eles imaginavam que a África era bem menor, né? Mas eles imaginavam, no caso, que ao contornar a África ali, ó, eles estariam expostos ao fim do mundo. Tá? Então eles tinham que navegar da Europa para a Ásia pela borda, tá? E expostos a uma série de perigos imaginários. Olha isso aqui. Nessa imagem, a gente tem uma caravela navegando no mar tenebroso, o Oceano Atlântico, e olha o tanto de feras, né, absurdas e imaginárias, né, mas faz parte, obviamente, da época, que estão ali escondidas nesse mar tenebroso. Tá? Outra fonte importante, outro documento importante, né, eu quero que vocês observem o tamanho da fera, tá? Por baixo da embarcação, no centro da imagem. Tá? E as pessoas elas nem se dão conta que elas estão, na verdade, em cima de um monstro marítimo. Tá? Estão ali rezando para Jesus e não estão percebendo que elas estão perdidas. Ou se não, olha essa imagem. Os ventos poderiam tocar as pessoas para a borda da terra. Eles tinham essa imagem assim, né? Olha que coisa mais medieval, de que a terra era plana. Espera aí, tem gente que acha isso hoje, né? Ah, tá, mas desconsiderando terras planistas, as pessoas normais acreditam hoje num outro formato do nosso planeta, né? E na época havia, por limitações, né, de conhecimento, essa noção de que as pessoas poderiam cair num precipício infinito. Bem, como resolver então esses dois problemas? Os altos investimentos, né, a necessidade de altos investimentos e também a mentalidade. Na página 32 tem um exercício bem simples que a gente vai fazer junto, que vai falar de grupos que tinham interesses nas grandes navegações. Por exemplo, desejavam expandir a fé e conquistar mais fiéis durante as navegações. Quem fosse encontrado poderia se tornar, no caso, cristão. Que grupo tinha esse interesse? Olha lá, a Igreja Católica. Então, a Igreja vai financiar as navegações, tá? Porque aquele que for encontrado no caminho, tá, deve ser catequizado, deve ser convertido ao catolicismo. Segundo, desejava fortalecer a economia, tornando o reino mais poderoso e rico. Queria ainda expandir o próprio poder, conquistando novos territórios. Então, quem poderia financiar essas navegações, em troca, no caso, de se tornar mais rico, mais poderoso e ter mais terras? Ali, ó, o rei, as monarquias absolutistas. E o último, desejava encontrar mercadorias que pudessem ser revertidas em altos lucros. Quem queria as mercadorias do Oriente? Aqui, ó, burguesia. Bem, e para resolver a mentalidade da época? Bem, os portugueses foram pioneiros nessa superação da mentalidade da época, porque na dinastia de Avis, tá, iniciada por rei Dom João, começou uma série de reis que investiam na formação de navegadores, com a escola de Sagres, na cidade de Sagres. Os reis portugueses começaram a reunir navegadores, cosmógrafos, ou seja, especialistas no cosmo, para se localizar nas navegações, cartógrafos, para na cartografia, nos mapas também se localizar, mercadores e aventureiros, todos eles reunidos ali para buscar, no caso, a conquista dessas terras e a chegada no Oriente, nessa nova rota para o Oriente. Bem, conforme o tempo foi passando, olha o mapa medieval. Esquisito, né? Ele começou a ser modificado de acordo com as informações que os portugueses eles iam obtendo com esses especialistas e também com a experiência da navegação. Há também a presença de novas tecnologias, como a bússola, para se localizar, né? Que nem é tão nova assim, só que não era nova para os portugueses. O uso da caravela nas navegações e também do astrolábio, uma máquina, essa da direita, que serve para eu medir a distância entre o astro e o horizonte, e assim eu consegui me localizar num oceano à noite, sem referências, né, terrestres. Bem, para a gente encerrar a nossa aula, vamos analisar uma fonte que fala desse período, tá? Período das grandes navegações. Diz assim: já não tínhamos nem pão para comer, mas apenas polvo, impregnado de morcegos que tinham-lhe devorado toda a substância e que tinham um fedor insuportável por estar empapada em urina de rato. A água que nós víamos forçados a tomar era igualmente pútrida
podre e fedorenta. Para não morrer de fome, chegamos ao ponto crítico de comer pedaços de couro com que se havia coberto o mastro maior, para impedir que a madeira roçasse as cordas. Este couro, sempre ao sol, à água e ao vento, estava tão duro que tínhamos que deixá-lo de molho no mar durante 4 ou 5 dias para amolecer um pouco. Frequentemente, nossa alimentação ficou reduzida à serragem de madeira como única comida, posto que até os ratos, tão repugnantes ao homem, chegaram a ser manjar tão caro que se pagava meio ducado por cada um. Antônio Pigafetta, Diário de Expedição de Fernão Magalhães, de 1519 a 1522. As grandes navegações, elas não eram um grande desafio para a humanidade, eram um imenso desafio para a humanidade. Tá? Tanto que a gente pode comparar essas grandes navegações com o desafio, sei lá, da gente ir para o espaço. Tá? As limitações tecnológicas e de mentalidade eram muito grandes. Tá? Então, senhores e senhoritas, vamos encerrar a nossa aula. Ok? Por hoje acabou, mas eu quero que você faça o seguinte. Primeiro, realize a atividade proposta lá no Positivo On. Segundo, leia a sua apostila, da página 29 a 34. Tá? Você vai encontrar mais informações, mais explicações. E no próximo vídeo, na próxima videoaula, nós veremos então as viagens portuguesas, as viagens espanholas, ok? E também a gente vai ver o que era esse tal novo mundo. Que novo mundo é esse? Tá? Fiquem bem, fiquem na paz e com muita saúde. Até a próxima. Beijo, saudade.